Comemorar aniversários é um pecado? É considerado um pecado? Por que não devemos comemorar aniversários? Essa é uma pergunta muito intrigante. Muita gente me pergunta isso no privado. E hoje vamos responder isso analisando a Bíblia e raciocinando, entendendo a profundidade. Como eu sempre costumo dizer nos meus vídeos, a ideia de você entender a Bíblia é raciocinar. Não queremos que você seja uma pessoa emocionalmente alienada com essas coisas. Nós queremos que você entenda. Então esse vídeo vai te explicar sobre se nós devemos ou não, de fato, comemorar aniversários natalícios. Bom, a primeira pergunta que eu faço para você raciocinar é: por que Jesus nunca comemorou seu aniversário? Em nenhuma das ocasiões. Por que Jesus nunca comemorou? Vamos estender? Porque nenhum dos apóstolos comemoraram o aniversário. Quer estender ainda mais? Porque nenhum relato da Bíblia de um servo fiel a Deus, em qualquer um texto, qualquer versículo de qualquer livro, dos mais de 60 livros que tem na Bíblia, né? 66 no total, porque não há nenhum relato de um servo de Deus comemorando aniversário. Isso já não começa a intrigar você? Por quê? Já parou para pensar? Então, de onde surgiu essa tradição de que deveria ser comemorado aniversário? E o que a Bíblia fala sobre isso? Então nós vamos entender e descobrir verdades que podem de fato te confrontar e te colocar numa situação de difícil decisão. Talvez você esteja acostumado a comemorar aniversário a vida inteira, você vai se surpreender. Na Bíblia existem apenas duas menções de aniversários natalícios sendo comemorados. Duas. Vamos ver? Gênesis 40, versículo 20 a 22. O terceiro dia era o aniversário de Faraó, e ele deu um banquete a todos os seus servos. Ele trouxe para fora o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros diante dos seus servos. E ele restituiu o chefe dos copeiros ao seu posto de copeiro. Ele continuou a servir o copo a Faraó. Mas Faraó pendurou o chefe dos padeiros num madeiro, assim como José havia interpretado. O relato nos mostra que Faraó, que era uma pessoa que não adorava Deus, que era uma pessoa que na verdade detestava Deus, porque ele se achava um Deus do Egito, ele comemorou seu próprio aniversário e mandou enforcar um de seus servos, que no caso aqui era o padeiro. Então esse é o primeiro relato de um aniversário natalício na Bíblia. Vamos ver o próximo? Mateus 14. Mateus 14, versículo de 6 a 10. Mas no aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante dos convidados e agradou tanto a Herodes que ele prometeu com um juramento dar a ela tudo o que pedisse. Então, instigada pela mãe, ela disse: "Dê-me aqui numa bandeja a cabeça de João Batista." O rei, embora triste, ordenou que a cabeça lhe fosse entregue em respeito aos seus juramentos e aos que estavam comendo com ele. Assim mandou que João fosse decapitado na prisão. Segundo relato, e segundo e último relato sobre aniversário natalício, era aniversário de Herodes, uma pessoa que também não adorava a Deus. Como que acabou essa festa? Com um servo de Deus sendo decapitado. Foi João Batista, aquele que havia batizado Jesus. Então, os únicos dois relatos da Bíblia que falam sobre aniversários natalícios foram de pessoas que não adoravam a Deus, e essas duas festas culminaram em tragédias, em assassinatos. Então você conseguiu observar a semelhança dos dois personagens em comuns? Eles eram pagãos, não adoravam a Deus e foram cruéis, derramando sangue de pessoas inocentes. Como eu já mencionei, na Bíblia não há nenhum outro relato de aniversário natalício. Nenhum outro relato. Você não vê nenhum servo fiel de Deus comemorando tal data. Será que isso seria então apenas uma simples coincidência? Ou será que a Bíblia já está mostrando algo sobre o espírito por trás dessa comemoração? Vamos falar de Jesus, como eu já mencionei, que ele nunca comemorou o seu próprio aniversário. O único evento ligado ao nascimento de Jesus foi a visita dos pastores e um tempo depois dos magos. Mas isso também não teve nada a ver com festa, nada a ver com aniversários e nada a ver com bolo, nem nada do sentido aí. Envolvia, quer ver? Vamos entender o relato, depois eu falo o que envolve. Lucas capítulo 2, versículo de 8 a 11. Havia também na mesma região pastores vivendo ao ar livre e vigiando seus rebanhos à noite. De repente o anjo de Jeová apareceu diante deles, e a glória de Jeová brilhou em volta deles, e eles ficaram com muito medo. Mas o anjo lhes disse: "Não tenham medo, pois estou aqui para lhes trazer boas novas de uma grande alegria que todo o povo terá. Pois hoje lhes nasceu na cidade de Davi um Salvador, que é Cristo o Senhor." Então no texto a gente percebe aqui que anjos glorificaram a
Deus pelo nascimento de Jesus. Eles não glorificaram Jesus. Eles glorificaram a Deus. O que indica que isso aqui não era uma festa, ou muito menos uma comemoração de um nascimento. Mas era um momento de alegria, porque a profecia sobre o Messias estava se cumprindo, estava surgindo ali. Jesus, por sua vez, nunca mandou ou nunca incentivou ninguém a celebrar o seu próprio aniversário. Ele deu tantas orientações, tantas, mas nenhuma delas envolvia isso. Pelo contrário, na verdade, Jesus mandou celebrar a sua morte, por incrível que pareça. Eu já até falei sobre isso em outro tema, mas veja aqui Lucas 22:19. Isso aqui aconteceu na última ceia dele. Lucas 22:19. Ele pegou também um pão, deu graças, partiu e deu a eles, dizendo: isto representa meu corpo, que será dado em benefício de vocês. Olha o ponto aqui, ó. Persistam em fazer isso, em memória de mim. Ou seja, façam isso todos os anos, em memória de mim, lembrando de mim. Essa foi a única orientação que Jesus disse para seus cristãos fiéis seguirem. Para o próprio Jesus, a morte dele foi muito mais importante do que o nascimento. Porque a morte dele envolvia a fidelidade dele a Jeová para que nós pudéssemos, ter esperança da vida eterna através da ressurreição para aqueles que já foram. Se você pesquisar também sobre todos os apóstolos, nem Paulo, nem Pedro, nem João ou qualquer outro, tem nenhuma menção deles fazendo ou realizando qualquer espécie de festa para si mesmo. Mesmo os profetas, os reis do Velho Testamento, ninguém comemorou o aniversário. Ninguém. Isso mostra que essa prática não fazia parte da adoração verdadeira a Deus. Ou simplesmente de uma cultura cristã do primeiro século. Não tinha isso. Tá, então se não está na Bíblia, se nenhum dos servos fiéis a Deus comemorava o aniversário, de onde surgiu essa prática, que é tão comum hoje em dia? Na verdade, a origem do aniversário vem de religiões pagãs da Babilônia e principalmente do Egito. Olha o termo, religiões pagãs. Adriano, o que é um pagão? É alguém que não acredita em Deus. Ele acredita em deuses. Ou seja, ele não acredita no Deus que o cristianismo crê, que o cristão crê. Ele acredita em deuses que de fato não existem. Só que o aniversário ainda foi tendo mudanças lá na Grécia Antiga. Essas culturas acreditavam que no dia do nascimento da pessoa, o aniversariante estaria mais vulnerável aos espíritos maus. Então eles faziam festas com oferendas, incluindo bebidas e comidas especiais. E detalhe, acendiam velas como uma espécie de proteção espiritual. Tanto que você vê hoje muitas oferendas, às vezes que você conhece como macumba, fazem, geralmente o que tem no meio delas? Velas, que é o meio de comunicação que elas têm com espíritos. Então a vela simboliza isso, um canal, uma ponte para você se comunicar com espíritos. Você está acendendo vela para os seus filhos aí na sua casa? Olha o que significa. Olha o que você talvez está fazendo sem saber. As velas representavam um tipo de oração ou mesmo súplica a esses deuses pagãos, como uma espécie de forma, é uma forma de pedir proteção espiritual. Ao apagar a vela e fazer pedidos, a pessoa estava sem saber seguindo um ritual mágico. Então talvez isso está acontecendo com você nos aniversários. Quantas velas que você já não soprou, sem saber o que significa? Jeová nunca falou para você falar com ele por meio de velas, nenhuma vez. E a Bíblia fala para você não pedir nada a anjos, e sim pedir a Deus. Mas veja o que está escrito aqui em 2 Coríntios, capítulo 6, 14 a 17. Não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois que afinidade a justiça tem com o que é contra a lei? Ou o que a luz tem em comum com a escuridão? Além disso, o que harmonia há entre Cristo e Belial? Ou o que o crente tem em comum com o descrente? E que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois nós somos templos de um Deus vivente. E como Deus disse, residirei entre vocês e andarei entre eles. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz Jeová, e parem de tocar em coisa impura, e eu os acolherei. Essa leitura que deixa claro para você não se envolver com nada que seja de tradição humana, que não traz nenhum tipo de benefício na questão de adorar a Deus, é muito perigoso isso. Comemorar aniversário é algo que a Bíblia não ensina. Jesus nunca ensinou isso. Nenhum servo fiel da Bíblia ensinou isso para você. Por que você comemora? Isso veio do paganismo. E como eu já disse, pagão é todo aquele que não acredita em Deus e muito menos em Cristo Jesus. Então os
povos pagãos, eles tinham outros deuses e rituais que eles serviam. E esses rituais, talvez hoje você está fazendo a mesma coisa na sua casa. Então, será que comemorar aniversário é considerado um pecado? A verdade é que a Bíblia não fala diretamente sobre o aniversário natalício. Então eu não posso falar para você que é um pecado. Não existe lei dizendo, não comemore aniversários. Não tem. Mas ela orienta, como a gente até acabou de ler, a fugirmos de práticas que não são consideradas corretas aos olhos de Jeová. Devemos fugir das práticas que são pagãs, que não têm origem de um cristão ou de um servo fiel. Ela nos orienta a também não adotar costumes que não agradam a Deus e evitar tudo que nos afasta do modelo deixado por Jesus. Observe esse aviso aqui, em Efésios 5:10. Certifiquem-se sempre do que agrada ao Senhor. Pergunte-se, se eu desconfiar que o aniversário de fato não é algo que agrada a Deus, por que eu devo comemorar? Só pelo fato de eu desconfiar? Porque todo mundo está fazendo? Porque todo mundo faz isso? Será que Deus se agrada de uma comemoração que não tem base bíblica? Será que Deus se agrada de uma comemoração que veio de rituais pagãos e que Jesus nunca deu nenhum exemplo, sugestão ou orientação para comemorar? A verdade é que celebrar a vida é algo maravilhoso. Agradecer a Deus por mais um ano de vida é algo que nós devemos fazer todos os dias. Mas seguir costumes que todo mundo segue ou todo mundo faz sem pesquisar a origem ou sem pesquisar o propósito daquilo, o que envolve aquilo, pode acabar nos afastando dos princípios de Deus. Provérbios 14:12. Há um caminho que parece certo ao homem, mas por fim leva à morte. Não se deixe levar por tradição. Não deixe. Sempre se pergunte, isso tem base em Deus ou no mundo? Se você, como eu disse, apenas suspeitar de algo que você está fazendo não tem nenhuma orientação vinda da Bíblia, não faça. Não siga costumes que vêm de pessoas que não adoravam a Deus. Então por que insistir em fazer isso? Só porque todas as pessoas fazem? Você sabia dessas informações? Entendeu o porquê algumas pessoas não comemoram seu aniversário? Eu até quero fazer um raciocínio com você. Você tem 365 dias para agradecer por sua vida. Você tem 365 dias para parabenizar uma pessoa por ela estar viva ou desejar a felicidade dela. Você tem 365 dias no ano para dar um presente para essa pessoa. Qual é a forma mais amorosa de mostrar que você se importa com a pessoa? Lembrando dela e dar um presente para ela de forma aleatória? Ou seguindo uma tradição que, como eu já disse, pagã, onde nessa data você tem que dar um presente? Qual é a forma mais amorosa? Eu dar um presente qualquer dia do ano, só porque eu pensei na pessoa? Ou dar um dia naquela data que as pessoas dizem que você tem que dar? Pense nisso, entenda as tradições, entenda o que está envolvido por trás. Lembre-se, é uma pedra pequena desse tamanho que pode fazer você tropeçar, porque uma pedra grande, você se desviaria dela.